Fala meu trader, boa noite. E aí, como é que é? Tudo certo? Então, segunda-feira, dia 23 de janeiro. E hoje é dia de quê? Dia de análise semanal, né? Óbvio. Então, vamos lá pro que importa. Vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês, do MetaTrader, certo? E como vocês podem observar, temos aqui os ativos que acompanhamos, o euro, o GBP, o ouro, o SP500, o STJPY, o SDCAD e o Bitcoin. Todos aí com marcações da semana passada ainda, certo? Como vocês podem ver, a maioria chegou próximo à região do mensal, então o euro chegou perto do mensal, recuou, o GBP chegou perto do mensal, recuou, o Shao chegou no mensal, recuou, tá voltando a testar lá agora, estou esperando a vendinha aqui. A SP500 testou o mensal também, passou um pouco, corrigiu e parou justamente no mensal. E o STJPY, tínhamos registrado aqui compras, né, na semana passada, quem entrou está surfando até agora. O SDCAD também veio buscar a nuvem de Ichimoku do mensal, se encontra, né, o preço agora dela, tem preços mais abaixo também no mensal, e o Bitcoin segue de lado. Então esse é um reprise aí um pouco, né, do que aconteceu semana passada, e agora a gente vai começar a analisar tudo do zero, começar a semana aí com as ideias frescas para que a gente consiga operar bem nessa semana aí que promete ser uma semana muito boa, né? Acredito que o dólar deve andar como já está pendente de andar. E é isso, vamos compartilhar aqui. Como vocês já estão craques aí, como é que a gente trabalha com a FLFX, eu vou fazer de uma forma mais breve, certo? Um pouco mais rápido. Vocês podem ver as marcações do mensal no vídeo que eu fiz sobre a movimentação macro que eu espero aí para esse início de ano de 2023. Então, indico você estar aí olhando o vídeo, assistindo o vídeo, certo? Então, eu coloquei todos os ativos aqui no time mensal. Eu vou aqui ampliar a escala do euro, certo? E começar a análise dele no mensal, que é por aí a gente sempre começa, certo? E o que aconteceu aqui? A gente teve o euro tocando na média de 20 do mensal, é uma região bem importante, então já vou estar registrando aqui onde ele tocou. Vocês podem ver que essa região tem sido registrada há muito tempo atrás, então além da média de 20 mensal, temos a 20 high aqui. Temos uma nuvem de Ichimoku aqui, a delimitação, essa aqui eu não indicava tanto, mas vou estar marcando também, certo? E além desse preço, a média de 9 e o fundo aqui do Euro USD do mensal, certo? Então no euro mensal já foi, a gente vai para o semanal agora. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aqui, certo? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir, registrar o fundo, como sempre. Registramos aqui o fundo do semanal. Além disso, regiões importantes, 20 low, vamos junto para ficar melhor, 20 low, 20 comum, coincidindo aí com a resistência do mensal, 20 high, média de 9 aqui em cima, e a nuvem de Ichimoku aqui na delimitação, na verdade a resistência na delimitação da nuvem de Ichimoku aqui, foi onde ele já buscou, retornou, espero que chegue lá novamente para a gente estar fazendo uma nova venda, e também preço importante aqui na 200 do semanal. O semanal é isso para o euro, agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui, certo? Temos a formação de um topo aqui no diário, no caso fechado pelo dia de ontem, então a gente pode estar definindo esse topo, porém eu não vou registrar, certo? Porque a gente tem regiões mais importantes aqui em cima, então não vou registrar esse topo do H1 ou do diário, que eu vou estar registrando são as médias de 20, que a gente sempre registra, então a 20 high, a 20 comum e a 20 low está registrado, e registrei aqui também a média de 200 lá embaixo, coincidindo com uma região do mensal e também do semanal. Então a gente tem aqui essas regiões no diário, e o que nós
podemos fazer? Poderíamos traçar um Fibonacci dessa última pernada aqui de alta do diário, certo? Porém, vou aguardar. A gente poderia estar traçando, eu vou traçar aqui porque fica melhor para facilitar a visualização do movimento de correção. Então a gente teve aqui esse toque aqui, podemos esticar o Fibonacci aqui do H1, certo? Vou mostrar aqui como vocês poderiam estar observando regiões de retorno. Então a gente tem uns 50 aqui e 61,8 aqui. Porém, não vou estar registrando, certo? Vou esperar uma movimentação um pouco maior do euro amanhã, mas fica aí registrado essas regiões do diário. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração, a gente tem esse topo aqui no H4, que é sempre com a cor verde, e além disso, 20 comum, 20 low. A gente tem aqui esse último fundo, certo? Do H4 aqui também, e a nuvem de Timoco aqui embaixo, e a média de 200 aqui embaixo. Então, para o Euro USD é isso. Desculpa aí, frio do caralho. E pronto, vamos agora sinalizar as regiões de compra e de venda no Euro USD. Então, dentro do Euro USD, esperaria para realizar vendas nessa região aqui do mensal, que é a média de 20 do mensal, certo? Então, como o semanal está próximo dentro do mensal, poderia vender nessas duas regiões, porém melhor no mensal, certo? E teríamos uma outra venda também no Euro USD lá em cima, que é a média de 20 high do mensal, que está longe, porém, caso o dólar continue a cair, o euro tem chance de estar buscando essa região aqui também. Então, eu registraria essas três regiões aqui de venda para o Euro USD, ok? E regiões de compra, buscaria por compras no Euro USD na média de 20 low, ou média de 20 comum, ou na média de 20 low, ou aqui na 20 high do diário. Então a gente tem aqui a 20 high do diário coincidindo com o fundo do H4. E temos também outras regiões para compra. Porém, acredito que se o dólar continuar a subir, o euro não volte para buscar essas regiões mais aqui embaixo, certo? Porém, são regiões aí interessantes para compra. Então, buscaria por compras mais curtas aqui, certo? Para pegar esse movimento até aqui. E compras mais longas, buscaria por comprar na 20 comum do diário, que está aqui, certo? Ou na 20 low do diário, que está aqui embaixo, ou no final da nuvem, ou essa região toda aqui, são 4 resistências importantes. Eu optaria aqui pelo diário, que está próximo da nuvem de Timoco e da 200, então temos aí no euro oportunidades para compra, registradas aqui, e oportunidades para vendas, uma mais próxima, outras mais longe, mas fica aí registrado o euro USD para semana. Então, relembrando, essas entradas podem ser feitas por preço, ou seja, quando o preço atinge, executa a ordem, ou formação de candlesticks, quando o preço chega aqui, ele faz 1, 2, 3 de venda on trap. Aqui nessas regiões também são 3 tipos de entrada que a gente tem na FLFX, e você fica a critério e fica o seu critério, está executando qual que você acha melhor para o momento. Então, para o Euro USD é isso. Vamos agora para a Libra. Então, eu vou aqui em propriedades, vou dar aquela ampliada na escala. Então, escala ampliada, a gente vem aqui, dá um zoom, dá mais um zoom e tá aqui o mensal do GBP USD, bem parecido com o movimento do euro. Então, a gente tem aqui no GBP USD esse fundo aqui do mensal, cor azul escura. Temos a 9 do mensal, temos a nuvem de Timoco aqui do mensal, que está delimitando essa região, então eu vou colocar uma linha. A gente tem a 20 low aqui também, a 20 comum e a 20 high lá em cima. São as regiões que eu vou estar registrando. A gente poderia registrar a nuvem de Timoco aqui também, do mensal. Então eu vou estar registrando aqui. Agora vamos para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração, parecido com o euro. A gente tem esse fundo aqui. Fundo no semanal, na verdade registros no semanal sempre com a cor roxa. Além disso,
20 low, 20 comum, 20 high, certo? E a 200 lá em cima, aqui, como principais regiões do GBP/USD no semanal. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração. A gente tem um topo aqui no diário, que foi respeitado, pelo menos o fechamento de ontem, de hoje, né? E, enfim, temos esse topo. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, média de 200, último fundo aqui. E a nuvem de Ichimoku, que eu delimitaria aqui como uma resistência para a nuvem de Ichimoku. E essas são as principais. Então o diário está aí, vamos agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração aqui. A gente tem esse topo. A gente tem o que mais? A gente tem as médias aqui bem juntas no GBP/USD, então é um pouco pior para estar operando aqui nessa região, desse range. Então vou registrar esse topo do H4 e vou registrar 20 low, certo? Como principais regiões aí do H4 para o GBP. Além disso, a média de 200 aqui embaixo. Ok? E a nuvem de Ichimoku aqui embaixo também, vou delimitar essa linha. Então, para o GBP/USD, assim como no euro, a gente vai estar definindo regiões de compra e de venda, certo? Então, eu tenho aqui 3 regiões próximas para uma venda interessante. A gente tem esse topo aqui do H4, a gente tem a nuvem de Ichimoku do mensal e a gente tem a 20 low do mensal aqui. São essas 3 principais regiões para venda. Teríamos vendas mais em cima, só que está muito longe, acho que o preço não chega essa semana lá. E para regiões de compra, buscaria por compras aqui, na 20 low do H4. E em regiões mais abaixo, no caso, a gente poderia estar registrando aqui a média de 9 do diário, porém se encontra um pouco próximo do preço. Eu buscaria por regiões mais longas, mais longe, para estar executando uma ordem. Eu vou estar registrando a 9, porque faz parte, então temos que registrar. E de regiões de compra interessante, temos aqui a 9, no caso a 20 low do H4, a 9 do diário. E a gente tem também a 20 high do diário aqui. Então, 3 regiões principais para compra. A gente tem também aqui a 200, né, do H4, coincidindo também com a resistência do diário, que é a 20 comum. Então, 4 regiões para compra, 3 para vendas e para o GBP no início dessa semana. Então, eu acredito que a gente consiga estar executando essas ordens aí amanhã ou até depois de amanhã, certo? Então, o euro USD já foi, Libra já foi, vamos agora para o ouro. Ouro numa subida reta, igual foguete, mas a gente pega ele lá em cima. E vamos ampliar aqui a escala ampliada, gráfico mensal. Vamos aqui estar definindo as principais regiões do ouro. A gente tem aqui esse topo no ouro, no mensal. A gente tem aqui esse topo no mensal também, que é onde o preço chegou agora há pouco. Está bem próximo, na verdade. Então a gente tem esse topo aqui do mensal. A gente tem a 20 high do mensal, que já foi ultrapassada. Mas como hoje é dia 23, possa ser que ele faça esse movimento de correção até agora, até aqui, e fechar dentro da 20 high, concretizando ainda o movimento de venda, né? A gente fechou aqui abaixo, tendência de venda, ele sobe, melhor venda seria aqui, porém ele passou, normal é um candle mensal, então ele ainda tem um mês todo para voltar e fechar aqui. Então, esse foi o ouro aí no mensal. Poderíamos registrar 20 low aqui também, o fundo aqui e a nuvem de Ichimoku, certo? Então no mensal é isso, vamos para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aqui. Então a gente tem esse topo aqui no semanal. A gente tem também um topo aqui no semanal. E além desses topos,
A gente tem resistências importantes aí no Shao, na nuvem de Ichimoku, que se encontra aqui, na média de 9 do semanal, na 20 high, na 20 comum, na 20 low e no fundo aqui do semanal. Então, resistência do semanal aí registradas, vamos para o diário. Dentro do diário, movimento absurdo do ouro aí de alta. Então, ele está próximo aqui à nossa região do mensal, ainda não buscou. Estou atento a executar uma venda aqui. Mas como a gente está analisando o diário, vamos aí estar registrando as principais resistências do diário. No caso, a gente tem a 9 aqui do diário. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 high, 20 comum, 20 low e a 200 lá embaixo. São os principais preços do diário a ser registrados. Vamos para o H4 agora. No H4 a gente tem essa configuração. A gente tem esse topo aqui no H4, que é onde o preço se encontra agora. Então, cor verde para o H4. Além disso, vou registrar aqui a 20 comum, a 20 low. Esse fundo aqui do H4. E a nuvem de Ichimoku aqui embaixo do H4, também coincidindo com a resistência do diário. Então, Shao SD do mensal até o H4 analisado para vocês. Assim como nos outros papéis, no euro e na libra, buscaria por uma venda no toque aqui do preço no mensal, ou padrões de candlestick, ou trap, certo? Então, buscaria por uma venda aqui, e regiões de compra no Shao, buscaria por compras na linha azul aqui, que é a 9 do diário, a 9 do diário aqui, certo? Voltando para o H4 e na 20 low aqui do H4. Fora isso, acho que buscaria compras novamente apenas aqui na 20 high do diário, certo? São essas regiões aí que eu buscaria por compra. Poderia buscar aqui também nessa região aqui embaixo, no final da nuvem de Ichimoku do H4. Então, 4 regiões para compra aí no Shao SD, certo? Uma para venda, poderíamos ter venda também mais aqui em cima, mas como eu acho que ele não deve vir buscar aqui, vou sinalizar essas vendas também, como sinalizei no euro e na libra, mas acredito que não venha buscar aqui o ouro ainda essa semana. Então, para o ouro é isso. Principais regiões de compra e de venda aí para vocês. Vamos para o SP500. SP500 aqui. Vamos colocar aqui, ampliar a escala. Gráfico mensal. Vamos dar uma ampliada. Gráfico mensal aí na tela para vocês. Temos esse topo aqui do mensal. Linha azul escura. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, que é onde o preço se encontra agora, certo? 20 comum acabou de ficar registrada, 20 low, onde o preço se encontra agora no SP500. Temos aqui esse fundo do mensal e é isso no SP500. Vamos para o semanal. Dentro do semanal, a gente tem aqui esse topo do semanal. Semanal sempre da cor roxa. Temos esse topo aqui do semanal, coincidindo com o topo do mensal. E aqui embaixo, o que a gente tem? A gente tem de região importante esse fundo aqui, que coincide com o do mensal também. Temos a média de 200, a 20 comum, a 20 low, 20 comum. E é isso, é o que eu vou estar mantendo aqui embaixo e para cima. Iria registrar aqui esse topo do semanal, o topo mais aqui em cima também, referente a esse e esse topo aqui. E a delimitação da nuvem de Ichimoku, que está próximo aqui à resistência do mensal. Então, essas são as principais regiões aí para o SP500 no semanal. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário, no SP500 a gente tem esse topo aqui. Então, cor azul claro por ser do diário. Além disso, preços importantes na 20 high, 20 comum, 20 low, certo? Delimitaria esse fundo aqui também.
e aquele fundo lá embaixo do diário. Então, temos aí o SP500 analisado no diário, a gente vai para o H4. Dentro do H4 a gente tem esse novo topo aqui, que o SP500 deixou, certo? Além disso, preços importantes na média de 9 do H4, na 20 High, na 20 comum e na 20 Low e na 200 aqui embaixo, certo? E temos a nuvem de Timoco aqui também, dando uma delimitada no SP500. Então, para o SP500, ele já se encontra na região importante do mensal, que é a 20 Low, certo? Ele já se encontra aqui, então acredito que ele deva estar fazendo um movimento de correção, porém antes ele pode vir testar o topo aqui do H4 ou regiões mais acima para depois voltar a corrigir. Então regiões de venda aí no SP500, buscaria por vendas no último topo do H4 ou no topo aqui do semanal ou no topo aqui do diário aqui em cima. Então, 3 regiões interessantes para a venda aí do SP500. Temos regiões mais acima, porém acho que está muito longe, não deve buscar essa semana. Pode ser que busque, mas acho difícil. E regiões de compra, buscarei por regiões de compra no SP500. A gente tem aqui a média de 9 também, né? Vou registrar aqui. Então, buscaria por compras aí no SP500, na média de 9 do diário, que está aqui, essa linha azul, e nas médias de 20, mas aqui embaixo, certo? Então, na média de 20 high, no caso, na média de 20 comum, que eu buscaria, porque a gente tem a 20 high do diário aqui, ou aqui na 20 low do H4, ou nesse fundo aqui do SP500 também da nuvem de Timoco. Então, regiões de venda e compra ali sinalizadas para vocês no SP500, certo? Vai depender da movimentação do dólar, você tem que estar acompanhando o dólar. Não sei por onde acompanham, eu tenho um gráfico que eu utilizo para leitura de fluxo, porém não posso estar abrindo essas informações no momento, certo? Então o SP500 está aí, a gente vai para o SDJPY. Dentro do SDJPY a gente vai fazer o que? A gente vai aqui ampliar a escala, a gente vai dar um zoom, tá aqui o SDJPY no mensal, então a gente tem esse topo aqui do mensal, que a gente tem mais, a gente tem a 9 do mensal, a gente tem a 20 high do mensal, a 20 comum e a 20 low do mensal. Das principais regiões do SDJPY no mensal aí para vocês. A gente vai para o semanal agora. Dentro do semanal a gente tem aqui esse topo no semanal. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low. A nuvem de Timoco aqui embaixo. Eu registraria também a média de 9 aqui do semanal e a média de 200 aqui embaixo do semanal também. Então, principais regiões aí do semanal do SDJPY registradas, a gente vai para o diário. Dentro do diário, a gente tem essa configuração. A gente tem aqui um fundo do diário do SDJPY, certo? A gente tem mais o que? A gente tem aqui a 20 comum, que é onde o preço se encontrou agora, bem próximo, triscou na verdade, 20 high e a 200 aqui em cima, com os principais preços aí no diário para o SDJPY. Vamos para o H4. Dentro do H4 a gente tem aqui essa configuração, então a gente tem esse fundo no H4, sempre com a cor verde escura. A gente tem a 20 low, a 20 comum e a 20 high. A gente tem também aqui a média de 9 como um preço importante aqui do H4, a nuvem de Timoco aqui em cima e a 200 lá em cima ainda. Então, principais regiões aí no SDJPY são sinalizadas para vocês. Como acredito que o SDJPY, na verdade, o dólar inicia o seu movimento de alta,
buscaria por compras. Buscaria por compras no SDJPY na média de 9 do H4 aqui. E por compras também aqui na 20 high, na 20 comum, na 20 low. Ou quem sabe aqui no fundo também, quando ele voltasse a testar a 20 high do mensal, porém bem distante ainda, não sei se retorna, mas a gente tem esses pontos aqui para compra do SDJPY, certo? E regiões para venda, a gente tem a região para venda bem próxima aqui, a gente tem a venda aqui, e regiões também de venda aqui mais em cima, na 20 high do diário e na 9 do semanal aqui em cima também. Então a gente tem essas regiões para compra e para venda aí para o SDJPY, a gente tem a 200 aqui também como venda. Então 4 regiões para venda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões para compra. Vai depender da movimentação do dólar, então você tem que saber filtrar a sua entrada, não é triscou numa seta dessa que você entra. Você tem que entender a visão macro, qual é a movimentação mais provável do dólar. Então tem toda uma série para a gente estar definido qual é o melhor ponto de entrada, certo? Esse melhor ponto de entrada, quando a gente abre a ordem, a gente comunica no nosso grupo do Telegram. Então, se você tiver interesse de estar observando a abertura das ordens na íntegra, pode estar clicando aí no nosso link do Telegram, certo? No YouTube. Aproveitando, se inscreve no canal, compartilha com quem tem interesse sobre o assunto. E vamos agora para o SDCAD mensal. Vou ampliar aqui a escala. Escala ampliada 50. O que a gente tem aqui? A gente tem esse topo aqui do mensal. Além disso, esse topo aqui do mensal. Além disso, no 20 Shimoku aqui embaixo. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low. E o último fundo aqui do mensal, do SDCAD. Poderíamos registrar 200 lá embaixo, porém está muito longe. Vou registrar, mas não vai buscar agora. No mensal é isso. Para o SDCAD. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aqui, certo? Então a gente tem esse topo. A gente tem a 20 high, a gente tem a 20 comum. A gente tem a 20 low segurando aqui o preço também. Então a gente está na região bem delicada, que a gente está acima da nuvem de Ichimoku, da delimitação da nuvem de Ichimoku do mensal e abaixo da 20 low do semanal. Então posso ser que ele fique preso aqui ainda para depois ir para algum lugar. O SDCAD, por isso que ele está chato de movimentar hoje. Hoje foi uma movimentação chata do SDCAD. Semanal, aqui, tem a 200 aqui embaixo. Vamos agora para o diário. Dentro do diário, o que a gente tem? A gente tem esse topo aqui. Diário sempre azul claro. Além disso, o que a gente tem? A gente tem esse fundo aqui. A gente tem a 200. O que mais? A gente tem a 20 high, a gente tem a 20 comum e a gente tem a 20 high, 20 comum e 20 low. A gente tem a nuvem de Ichimoku aqui também. A gente tem esse topinho aqui também. Certo? Vou estar registrando. Na verdade, esse aqui eu não vou registrar. Vou registrar só a nuvem de Ichimoku. E é isso. O nosso SDCAD diário é isso. Vamos para o H4. Dentro do H4, a gente tem aqui essa configuração. Pode observar aqui a linha da média de... A linha, né, que está registrando aqui a definição da linha de Ichimoku do mensal no SDCAD, que é essa linha aqui. Ela vem segurando o preço já há um bom tempo. Vocês podem ver, olha, ele vem, bate, volta, vem, bate, volta. Provavelmente continue a subir, né? Que a gente espera um movimento de alta para o SDCAD. Então, diário, vamos analisar no H4. H4 a gente tem esse fundo aqui. Além disso, a gente tem
Além disso, a gente tem A20 low, A20 comum, A20 high. A gente tem esse topo aqui. A gente tem a nuvem de Ichimoku aqui também. E tem a 200 lá em cima. Então, para o USD-CAD, regiões de compra e de venda, buscaria por compras aí no USD-CAD aqui embaixo, no fundo do H4 ou no fundo aqui da nuvem Ichimoku do mensal. Então, duas regiões para compra. Essa aqui já foi até executada, tá? O preço está indo. Poderia comprar aqui também mais embaixo, no último fundo aqui. Mas está longe. Acredito que o dólar não cai isso tudo ainda, nem o USD-CAD. Ou regiões para compra mais aqui embaixo também a gente tem, certo? E regiões para venda, buscarei por vendas aí no USD-CAD. Buscaria por vendas aqui na 20 low do diário, na média de 20 comum do H4 e na média de 20 comum do diário aqui, certo? A gente tem a 20 low do diário aqui, a gente tem a 20 comum do H4, tem a 20 high do H4 aqui, na verdade a 20 comum do diário aqui. E temos regiões também mais acima para venda, no final da nuvem de Ichimoku. E aqui na 200 é onde eu procuraria por venda, certo? De preferências mais distantes, até porque o dólar, enfim, na minha opinião, está devendo uma movimentação mais abrupta de alta. Então, entraria aqui mais embaixo, talvez para pegar uma pequena correção aqui, antes dele retornar. Mas fica aí sinalizado para vocês, no SDCAD, regiões de compra e de venda. E agora a gente vai para o nosso querido Bitcoin. Aqui ampliar a escala. Então aqui a gente vai ampliar a escala e o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui esse topo no Bitcoin, 62 mil, será que volta? Acho que sim. Então a gente tem esse topo aqui, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 high, 20 comum, 20 low. Temos esse fundo aqui do mensal também. Vamos para o semanal. Dentro do semanal. Dentro do semanal, a gente tem essa configuração aqui, onde a gente tem um fundo do semanal aqui. A gente tem o que? A 20 low, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 high, a gente tem a 200 aqui em cima, certo? Isso tudo no semanal do Bitcoin. Então esse é o semanal do Bitcoin. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa movimentação aqui, certo? A gente teria um topinho aqui no diário também do Bitcoin. Opa, Ichimoku não. A gente tem um topinho aqui do diário, aqui, certo? E além disso, nós temos caralho mesmo. Sai. No Bitcoin a gente tem aquele topo no diário. O que mais? Além disso, a gente tem um topo aqui. Um topo recente. Tem a 9. Tem a 20 high. A 20 comum. E a 20 low. Aqui embaixo. No Bitcoin SD. No diário. Além disso, a gente tem esse fundo aqui também no diário. Para o Bitcoin. Vamos agora para o H4. E dentro do H4 a gente tem essa configuração aqui. A gente tem um topo no H4 aqui. A gente tem um topo no H4 aqui.
Além disso, 20 comum, 20 low, 20 comum, onde eu registrarei esses preços. E mais embaixo também a nuvem de Ichimoku aqui e na 200 aqui embaixo. Então esses são os principais preços aí para o Bitcoin. Buscaria por vendas no Bitcoin no último topo, aqui, certo? Ou no topo lá do diário, de alguns dias atrás, ou aqui na 200 do semanal. Então temos três regiões para venda aí do Bitcoin. E regiões para compra, buscaria por compras no Bitcoin na 20 low aqui embaixo, ou na 9 do diário, que está aqui embaixo nessa linha azul. Então regiões para compra e para venda. Teríamos compras mais aqui embaixo também, que faria sentido com essa movimentação de alta aí do Bitcoin. A gente poderia até traçar um Fibonacci aqui do Bitcoin para ver regiões melhores para compra depois que ele começar a corrigir. Então a gente tem aqui essa pernada de alta que nos daria aí também regiões para compra do Bitcoin em 19 mil de novo, 50% aqui, e no 61.8 em 18.477. Então regiões para compra e para venda, também vou registrar essas regiões de compra aqui mais embaixo, certo? Então esses são os principais preços aí para o Bitcoin de compra e de venda, vista do mensal até o H4, que é o nosso time de execução. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí e entendido a análise semanal, qual é a ideia da semana. Então tá aí, Euro USD analisado, GBP, o ouro, o SP500, o Bitcoin, o SDJPY e o SDCAD. Demorou? Então é isso. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Prestem bastante atenção nessas regiões que quem tiver atento vai conseguir fazer uma grana essa semana. E é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário. Compartilhe com quem você sabe que tem interesse pelo assunto, que quer iniciar no mercado financeiro e não tem uma estratégia definida, não tem uma estratégia lapidada há um bom tempo. Então, isso tudo que eu mostro para vocês eu faço já tem 5 anos e vou continuar fazendo até onde Deus permitir aí. Então é isso, a análise semanal está no ar. Vamos que vamos, essa semana promete. TI.